Oi, moveres do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Hoje o nosso episódio é de um assunto que eu sou alucinada, gosto muito, que nada além de beleza. Eu já tô aqui apresentando com a Mari. Oi, moveres. Já vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, curte esse vídeo e compartilha para seus amigos. Hoje a gente tá com ninguém menos do que uma doutora que é especialista em harmonização facial. Com vocês, Cíntia. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vim conversar com as meninas, esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades da harmonização, que até então não tudo. é falada no mercado da estética. Isso aí, conta, como que você chegou nesse... Eu sei que é uma coisa muito deliciosa de trabalhar, mas como que você escolheu esse ramo? A harmonização, ela acabou acontecendo por um acaso na minha vida. Eu sempre trabalhei muito em hospital, porque eu sou biomédica, né? Então, a minha formação... ela é análises clínicas e patológicas, e eu iria para a área de infectologia. Ah, tá. E na época eu precisava trabalhar, né? Meus pais já tinham pagado minha faculdade, Sim. as pós eram caras, e eu precisei procurar emprego. E nessa do procurar emprego, acabei trabalhando na Rede Magras, me especializei na parte de corporal, e uma amiga, por acaso, veio até mim e falou, vamos fazer uma pós em estética. Tá. Eu falei, bom, vamos, né? Comecei a trabalhar com pós em estética, aconteceu, acabei me apaixonando, mas eu ainda sou apaixonada pela infectologia. Nossa, porque são mundos completamente diferentes. Sabe que não. Não? O que aconteceu? Eu entrei na harmonização, comecei a me especializar em lábio, que era o que eu mais gostava, porque eu vejo Sim. que dá um impacto muito diferente na face do paciente. E quando eu vi que várias pessoas no mercado começaram a harmonizar, a se especializar, eu falei, esse mercado vai saturar. Eu preciso migrar para outra área. Tá. E numa conversa com Deus, eu falei, Deus, me mostra o que eu faço agora. Né? E a resposta que veio foi, do que você gosta? Eu falei, infectologia. Então, traga infectologia para harmonização. Uau. E foi onde eu comecei a orar muito e comecei a receber diversos pacientes com problemas no lábio, inflamação, né, que se chama de TIP, infecção cruzada, infecção após 6 a 8 meses, que não tem relação com o procedimento em si. E eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Hoje eu trabalho com a reversão da harmonização há mais de 6 anos. E é incrível porque eu até fui inserida em uma equipe de cirurgia plástica de Curitiba, que é a equipe do Dr. Romão Youssef. E alguns casos que a maioria dos profissionais eles não conseguem reverter, eles acabam enviando para mim. Sim. Nossa, e a gente vê muitos casos de pessoas que colocaram até silicone na boca. Sim, né? Produtos a assim questão... que não são... Quando a gente fala em produto sintético, seria o silicone, né? A hidroxiapatita de cálcio, que o pessoal fala ser biodegradável, mas na verdade não é. No lábio e o próprio PMMA, não é possível fazer a reversão em consultório. É necessário um procedimento cirúrgico. Nossa. Que às vezes o pessoal vai mais pro mais barato do que pro experiente, E né? teoricamente duraria mais, né? Porque o corpo não absorve. Exatamente. Então, Então, assim, o silicone e o metacrilato, o corpo não absorve, fica ali. Mas a hidroxiapatita de cálcio, ela absorve em parte, né? Porque ela também é um estimulador de colágeno, mas ele não é adequado para lábio. Sim, sim. Então, acaba formando reações de encapsulamento. Esse produto dificilmente vai sair. Nossa, e deve ser uma dor absurda, porque tudo no lábio, assim, você vai no dentista, machuca um pouquinho ou morde o teu lábio, demora muito até tempo. quando você arranca a pelinha. Nossa, é muito Demora. dolorido. O lábio, você veja, ele é uma região que ele cicatriza muito rápido, mas é uma região de mucosa. Sim. Então, as células imunológicas, elas são muito mais eficientes, mas elas também vão estar em grande quantidade. Sim, sim. E uma grande quantidade de célula imunológica em um tecido, ela me traz um risco de inflamação muito maior. Né? Então, essa é a questão. E quando a gente fala sobre ácido hialurônico para preenchimento em lábio, a gente precisa ter a concepção que ele é um produto proveniente de uma fermentação bacteriana, né, que é o Streptococcus. Então, por mais estéril que esse produto seja, nós chamamos o que existe de endotoxinas, que são capas proteicas da membrana dessa bactéria. Nossa, me traduz, por favor, doutora. Então, assim, a gente tem a bactéria. Ela vai fazer a fermentação do produto. Ela é colocada no produto fermentar. Igual você fermenta um vinho, por exemplo. Tá? Tá. Quando vai fazer a lavagem desse produto, parte dessa cápsula da bactéria, que seria a membrana, o envolto dela, fica ali. Mas ainda pode Os ter uma resquícios. micro sujeirinha, então... Não, porque a esterilidade. Tá. Mas é o que eu sempre falo para minhas pacientes.
tudo que entra no teu organismo, sem exceção, ele vai se aderir ao seu DNA. Tanto que existe um exame que a gente chama de cromatografia gasosa. Todas as substâncias que você entrou em contato na sua vida, ela está no seu DNA. Então, essa pequena proteína da bactéria, que até então não é para ser patológica, no momento que você entra em contato, né, o que eu vejo muito, pacientes que têm alteração renal. Faz 6, 8 meses que fez um preenchimento labial estabilizado, bonitinho, certinho. A ativação bacteriana que eu tenho no rim do meu paciente vai ativar células de defesa que vão reagir com ácido hialurônico, porque lá eu tenho um sinalizador bacteriano. Caraca. Uau, não, porque corre o corpo todo. Corre né? o corpo todo. E o ácido hialurônico são 2 moléculas de açúcar conjugado. Sim. Então, acaba sendo um meio de cultura bacteriana e esse produto ele vai inflamar. Não, e você falou tudo. Infeccionar. Os açúcares, eles influenciam muito nos rins. Muito, Sim. né? Mas afinal, quando eu vou na loja de cosmético comprar alguma coisa do creme pro rosto e tal, eu vejo na internet que sempre as blogueirinhas falam, usa esse negócio aqui que tem ácido hialurônico. E eu penso, nossa, será que realmente é uma coisa boa? Porque, tipo, você falou agora, tudo mais, esses problemas. É porque depende da onde a gente passa no corpo, Depende da forma que ele é utilizado. Isso. Então, qual produto que pode dar reação nesse nível? Os preenchedores de alta reticulagem. Então, nós temos os preenchedores que não fazem reticulagem, que não fazer reticulagem é não atrair água. Então, ele não vai inchar, não vai fazer edema. Um preenchedor para lábio, ele reticula 1 ml e vira 2, por exemplo. Né? Agora, um preenchedor para face, ele pode virar até 5 ml, alta reticulagem. Então, quanto maior o teor de reticulagem... Mesmo sendo tópico? Não, estou falando do injetável. Injetável. Sim. Tá. Porque, por causa do BDD, que é um tipo de conservante que tem. Então, essa reação do conservante, quando toxina e reações adversas do corpo, vão auxiliar nessa infecção. Quando a gente fala em produto tópico, nós temos hoje no mercado 12 moléculas de ácido hialurônico. Essas 12 moléculas, elas não vão te causar um processo inflamatório infeccioso. Muito pelo contrário. Elas agem como um anti-inflamatório, um antioxidante, um antiglicante. Então, quanto menor a molécula, mais profunda ela chega no teu tecido. Entendi. Para você ter ideia, hoje, os produtos que nós temos de moléculas que conseguem chegar até a hipoderme, que seria nas células de gordura, que é onde estão dispersas ali no meio as stem cells, que são o quê? Células-tronco. Sim. Produtos que conseguem chegar ali, eles vão fazer ativação de células-tronco, que vão te dar o rejuvenescimento, que são os produtos que eu uso. Mas nós temos os produtos nacionais, na sua grande maioria, uma faixa até 300, 400 reais. O ácido hialurônico que eles têm é um ácido hialurônico de alto peso molecular. Então, qual que é a função dele? Formar um papel filme na sua face, para que durante o dia, conforme você vai suando, você não evapore, Não perca. não transpire. Sim. Porque o transpirar é o que te faz envelhecer a face. Então, ele cria esse papel filme, mas ele não tem o poder de tratar internamente. Mas esse produto, ele é superficial ou quando a gente vai usando durante algum tempo, ele realmente vai fazer um efeito, tipo, duradouro? A longo prazo. Isso. Ele é superficial. Sim. O que vai te trazer o efeito a longo prazo é o fato de você não transpirar, e quando você não transpira, você vai acumular água na tua derme. E esse acúmulo de água vai induzir uma produção de colágeno. Esse produto ele não é absorvido. Entendi. Doutor. A gente acho que é um assunto que interessa muito. muito a gente nosso, quer né? falar Demais. tudo. Fala, Eu trabalhei durante a pandemia com o Instagram. Nossa, eu era a blogueirinha da pandemia. Em casa, eu fazia maquiagem e... Ai, gente, usa esse produto porque tem ácido hialurônico. Eu falava isso não por saber que era bom realmente, mas porque outras blogueirinhas também falavam. Então, Sim. é bem interessante a gente ver por trás, Tem né? que estudar, porque que né? é bom, né? Sim. Doutora, você falou que é biomédica. Sim. Mas qual é a diferença de biomédico e médico? Boa pergunta. Na área da harmonização. Ou no geral. No todo, no geral. Então, assim, o médico, quando ele faz a sua formação, ele está muito mais associado às estruturas anatômicas macroscópicas, que é aquilo que eu consigo ver e tocar. Sim. Quando a gente fala em biomedicina, a gente fala em tudo aquilo que precisa ser visualizado no microscópio Celular. celular. Então, que daí seriam as reações da própria célula, reações químicas,
Os parâmetros laboratoriais, quando você vai ter um laboratório fazer um exame de sangue, quem faz toda a análise é um biomédico. Entendi. A parte investigativa das vacinas agora da Covid são biomédicos. Então, nós estamos muito mais relacionados com eu falo assim, que é a arte da pesquisa, porque é algo muito complexo, né? Você ter que analisar todo um fator em volta para poder chegar a uma conclusão. Mas o trabalho do médico com o biomédico, ele precisa ser conjunto, né? Porque eu falo assim, nós estamos olhando o microscópio, mas o médico ele está ali em contato com o paciente. Então, são duas profissões que se casam. Eles andam lado a lado. Lado a lado. Eu vou te fazer uma pergunta que a gente ouve muito. Que é, eu fiz harmonização facial, O que seria a harmonização facial de fato? É similaridade? O que seria? Porque é um nome muito banal. Exatamente. Tanto que eu falo assim, quando as pessoas perguntam qual a sua formação, eu falo assim, eu trabalho com retirada da harmonização. É mais leigo, parece que se fala. O que acontece? Quando a gente fala nessa questão de reestruturação facial, que seria o nome correto, quando estava sob domínio de dermatologistas e cirurgiões plásticos, qual que era o conceito de beleza? Você trabalhar pequenos pontos da face para retardar visualmente o envelhecimento. Sim. Quando se trouxe a harmonização, que no início era assim, quando eu fui da primeira turma do Paraná, há 11 anos atrás. Quando se traz esse conceito de harmonização, ele mudou muito no mercado, porque eles procuram uma simetria da face. Então, um lado precisa necessariamente ser igual ao outro, independente da quantidade de produto que esteja sendo colocado no paciente. E isso é uma grande preocupação. Primeiro que simetria não é nenhum termo correto a ser usado, né? Porque simetria nenhum rosto é perfeito. Termo analítico geométrico. Exatamente. Quando a gente fala na questão de beleza da face, nós precisamos falar em harmonia, em sintonia, né? Que é como eu trabalho em consultório. Por quê? Nós podemos trabalhar ano em um paciente 17 ml de ácido hialurônico no corpo todo, né? Que essa quantidade ela foi diminuída pós-pandemia, pós-Covid, por causa das reações eosinofílicas que causam a inflamação da face, que é uma célula que vai reagir no intestino e depois vai reagir na face. Então, baixou para 15 ml. O que acontece? Eu tenho uma grande preocupação em relação à saúde do meu paciente. Então, se eu trabalho 4 ml em um ano, por mais que o meu fornecedor me traga que esse produto ele tenha duração de 1 ano, a estabilidade, eu sempre vou dobrar essa duração. Porque a meia-vida do ácido hialurônico é cerca de 3 meses. Então, eu tenho... Com 3 meses, eu vou ter meio ml. Não, 6 meses. Com 6 meses, eu vou ter meio ml. Em 1 ano, eu vou ter 0,25 ml na face do meu paciente. Então, depois de 2 anos, eu ainda vou ter 1 ml de todos os produtos que eu usei. Eu preciso fazer esse cálculo e contabilizar. No meu consultório... Me perdi, depois vocês cortam. Não, fica em paz. Tá, peraí. Me lembrei que eu ia falar. É que é muita informação mesmo. Fica em paz. O que eu trabalho no meu consultório hoje? Então, esses pacientes vêm, eu tenho formação, eu sou mestre Reiki, eu fiz formação em Theta Healing, eu estudei xamanismo, então todas essas questões de espiritualidade para quê? Para poder compreender cada ser. Né? A gente sabe que Deus ele é único, mas cada um no seu conhecimento espiritual tem condutas e posições diferentes na sociedade. Então, hoje eu uso muito teto em consultório, não aplico em paciente, mas com o teto eu consigo acessar o emocional do meu paciente sem ele saber. Então, eu consigo ter uma concepção de quem é este ser, pessoa física, pessoa espiritual. Eu consigo identificar os relacionamentos familiares, eu consigo identificar os relacionamentos profissionais e sociais dessa pessoa. Então, a pessoa já vai na consulta e já muda a vida. Já muda a vida. Por quê? Nós produzimos o tempo inteiro hormônios e neurotransmissores. Sim. Tem imagens que você vê durante o dia que elas podem ou te deixar feliz ou deixar triste. Sim. Alterar demais a face de alguém vai trazer transtornos mentais e emocionais. Então, quando a minha paciente vem, eu preciso identificar qual é o setor da vida dela que ela precisa de auxílio e como que eu posso melhorar isso. Por exemplo, uma mulher que ela tem problema de autoestima. Eu preciso trabalhar nela traços felinos. Por quê? A imagem dos
animais, dos felinos de grande porte, eles ativam a dopamina, serotonina e ocitocina, que são neurotransmissores que eles estão relacionados com o bem-estar e com a autoconfiança. Nossa, que interessante. Interessante. Então, se eu pego essa mulher e ela fala, quero um rosto marcado, e eu coloco uma mandíbula nela para marcar com queixo maior... Vai ficar mais masculinizado e... Ela vai ficar masculinizada, ela vai ter uma produção maior de acetilcolina, receptor nicotínico, que tem relação com estar sempre ligada, acaba trazendo um traço de agressividade, porque vai aumentar a testosterona, simples fato de você estar olhando. Então, eu tenho esse cuidado em consultório com as minhas pacientes. Eu falo, não vai ser legal para você, você vai ter um problema de imagem a longo prazo. Isso tem a ver também com aquele Foxy Eyes, se a pessoa quiser ele mais puxadinho, que tá super em alta também? Tem também. Tá. Eu Dá uma acabo, levantada, assim. eu acabo não fazendo, né? Porque que a gente teria que fazer a utilização de fios. Fios BDO, sim. Pós-Covid, que o Covid mudou muito a harmonização, nós estamos... tá aparecendo no meu consultório muitos casos de inflamação pós-colocação de fios. Nossa. Eu, graças a Deus, nunca tive caso meu, mas como eu estou recebendo, eu falei, já fiz, parei de trabalhar, peguei todos os fios Sim, que eu sim. tinha em estoque, dei para um colega meu, que é bucomaxilo, porque ele faz em camada muscular, né? sim, Aí sim. é diferente a reação. Mas eu desenvolvi uma técnica de botox toxina botulínica, no caso, sim. que existem pontos no couro cabeludo que te consegue fazer essa Sim. elevação. Ah, isso é muito legal. Fica uma elevação mais sutil, mas ela fica mais atraente, Harmônica. mais charmosa. Ai, desculpe. Fica harmônica. E você falou sobre neurociência. Qual que é a relação neurociência com a harmonização? Onde chega esse ponto, esse casamento? Toda. Quando a gente fala na questão de neurociência, a neurociência ela é regida pelos neurotransmissores, que são as substâncias que o nosso cérebro produz, e eles vão alterar toda a sua cascata hormonal. Então, por exemplo, você veja uma pessoa que tem hiperatividade, para vocês poderem entender. Uma pessoa hiperativa, ela tem o quê? Ausência de dopamina. Então, ela precisa procurar algo que aumente esses níveis dentro dela para que ela se sinta calma, tranquila. Um paciente que ele tem uma ausência de dopamina, ele possivelmente vai produzir mais hormônios que o deixem ligado. Então, em momentos diferentes do dia, pela manhã, ele precisa ter um pico maior de cortisol e no final do dia ele precisa ter um pico maior de testosterona. Pra dar uma relaxada. Dar uma relaxada. Então, já foi comprovado cientificamente, né, pelos estudos de mecânica e física quântica, que as imagens que você olha, elas alteram teus neurotransmissores. Então, de alguma forma, a gente consegue equilibrar esses níveis hormonais no paciente também. Não vai equilibrar 100%, né? É um método de auxílio. O paciente precisa ser medicado. Outra questão que ocorreu recentemente, que foi uma descoberta, pacientes com grau elevadíssimo de depressão, quando fazem toxina botulínica e musculatura de próstero e corrugador, que é essa região aqui, eles têm uma estabilidade de 70% nos quadros depressivos. Nossa. Porque tem esse relaxamento aqui. Isso, por quê? Primeiro é o visual, né? O fato de você não fazer mais o bravo, o seu rosto já fica com outro semblante. Mas quando eu coloco a toxina botulínica no meu paciente, as células nervosas, ela não é ação muscular, ela tem uma ação nervosa. Então, ela entra na célula, quando ela entra na célula, ela quebra e ela vai se ligar a um receptor. Esse receptor, ele pega a acetilcolina e começa a passear na célula até levar para um receptor nicotínico. Sim. Então, quando eu tenho essa quebra, eu faço a inibição dessa comunicação celular. Só que essa pessoa ainda está produzindo os mesmos níveis de acetilcolina. E ela vai para onde? Ela vai ficar mais concentrada a nível plasmático cerebral, que é onde o paciente precisa ter. Então, a gente acaba tendo esse equilíbrio dentro do organismo do paciente. Nossa, eu acho que o Botox também, ele é um ensinamento. Porque como tá preso durante aquele 2, 3 meses, então você para de forçar essa região, para de levantar tanto a sobrancelha ou não, ou levantar mais, no meu caso, que eu adoro dar uma levantadinha. Você sabe que nessa estudos de toxina botulínica, o que acontece no mercado hoje? Eu falo assim, que a harmonização virou
comércio. É, né? total. Então, eu falo assim, um paciente que ele faz toxina botulínica para durar só 3 meses, não é o correto. Não. As minhas pacientes hoje, elas têm um resultado de 1 ano a 1 ano e 4 meses com toxina botulínica. É, porque como eu falei, você está educado a forçar menos os olhos. Porque diluição Também. correta, Uhum. aplicação correta nas quantidades corretas, Sim. sabe? Nossa, e dura 1 ano mesmo, assim. A primeira aplicação dura 1 ano, a segunda vai para 1 ano e 2 meses, ela vai sempre se passando Não, 2 você sabe, meses doutora, para frente. depois daqui a gente vai conversar um pouquinho. Doutora, fala pra gente como que a gente... Calma aí, deixa eu reforçar a pergunta. Fala pra gente como que a gente pode escolher melhor os nossos profissionais. Porque a gente vê muito na internet, fulano fez tal harmonização e aconteceu o pior caso de todos, né? Que ficou com todo desestruturado, sem a sintonia do rosto, mas a gente é um pouquinho enganado pela internet, né? Então, como que a gente pode confiar Sim. mesmo pra gente fazer esses procedimentos? Google, né? Então, você entra lá e você procura pela especialização do profissional. O que acontece? Eu falo assim que um profissional que ele tem grande domínio de harmonização, ele fez uma pós de pelo menos 1 ano e meio, 2, né? Que a gente tem aulas quase que semanais. Atualmente, com esses cursos, né, que estão tendo, então o profissional vai lá, faz o curso no final de semana e sai aplicando em todo mundo. O problema não é o aplicar, né? O problema seria, daí no caso, o resultado a longo prazo, que pode ir deformando. Então, sempre que você for procurar um profissional, né, entrar ou no conselho dele, ou se você jogar mesmo na internet o nome, fala assim, especialização, vai aparecer se ele é realmente especializado na área. Sim. Porque muita gente que faz não tem especialidade. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque não é o nosso dinheiro que está em risco, é a nossa autoestima, né? A felicidade que o nosso rosto, o nosso corpo traz pra gente. Se a gente vai com qualquer um... Isso também é um problema das clínicas de estética que você comentou, né? Porque esteticista não é médico. Pode me perdoar, mas não é. Sim. Então, existem alguns procedimentos que devem ser realizados por médicos formados. Ainda mais na Exatamente. área de dermatologista. Não é só médico, Mas clínico sabe geral. que Sim. eu, por eu estar no meio, né, de cirurgiões plásticos, Sim. eu tenho uma concepção muito diferente da harmonização. Então, bioplastia nasal não é de competência de biomédico, de farmacêutico, de dentista. Não é. É de competência de um cirurgião plástico. E ainda mais se a gente achar um especializado em nasal, nossa, ainda melhor O ainda. meu é maravilhoso. Né? Jamais ficou maravilhoso mesmo. Ficou. Porque quando a gente coloca o ácido hialurônico na região de dorso nasal, o que ensinam em curso? Para colocar acima de periósteo. Então, a gente tem a pele, tecidinho de gordura, músculo, Mas aqui osso. não tem É tudo muito sim. fininho, tá? Então, ele precisa erguer e colocar entre osso e musculatura. Nossa, eu já vi muitos erros disso. O problema maior é porque o ácido hialurônico, por ele ser um produto... Nessa região, ele vai inflamar. Essa região, ele não é seguro. E quando vai tendo essa inflamação crônica e recorrente, a tua estrutura óssea ela vai desmineralizando, ela vai virando Sim. um gelzinho, o teu próprio osso. Então, eu estou recebendo muito caso de paciente, que eu trabalho com perícia também, que está tendo esse desgaste ósseo, precisando fazer enxerto nasal, cirurgias. E eu estou com uma perícia, um caso bem sério de uma paciente que está com produto em fossa. A gente tem uma Necrosou? Não. A gente tem uma fossinha que fica bem centro do olhinho aqui no meinho. E esse produtinho, ele tá bem ali nessa fossinha, que é onde passam veias e artérias. Que perigo. E nervos. Então, essa paciente tem dias que ela acorda sem visão. Nossa. Tem dias Deus que ela me acorda com livre. enxaqueca. Todos os dias ela tem edema facial. Tadinha. Ela é jovem? Extremamente. Ai, que Só que na época o horror. profissional não era especializado. Não. O nariz eu tenho muito medo. Então, e assim, e nariz, quando se trabalha em consultório, algumas pacientes, quando assim, é um pontinho extremamente superficial, eu pego bem na pelinha, assim, só para dar um 0,2 e olha lá. O pessoal tá aplicando 2 ml em nariz. Nossa, que é uma cirurgia plástica feita num consultório, é isso? Na hora fica ali, Nossa, depois... diferença, Absurdo. E depois o nariz, ele começa a aumentar, né?
Doutora, vou voltar um pouquinho num assunto que você comentou sobre espiritualidade. Ai, eu vamos adoro. lá, então, eu adoro também. Me fala, eu vi no teu Instagram que você faz jejum antes de atender seus pacientes. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Por que você faz isso? Já começa a choradeira, né? Eu tenho uma rotina espiritual muito forte com Deus. Uhum. Então, a gente sabe que alguns alimentos, né, por mais que você olhe sobre eles, você não sabe ele foi plantado, em condições ele foi plantado, quem colheu, como colheu, por onde passou, quem colocou na prateleira do mercado. Então, tudo isso traz uma carga espiritual nesses alimentos. Então, eu sempre como à noite, né? Outro fato de eu estar em jejum todos os dias de manhã é porque eu consagro todos os meus atendimentos a Deus. Ai, que linda. Eu não coloco mãe paciente nenhum se não tiver consagrado. Por quê? Todas as pessoas têm traumas. Uhum. Todas as pessoas passam por dificuldades. Eu falo assim que o fato de eu estar de pé hoje é por ter uma ligação muito forte com Deus, que eu já passei muita coisa na minha vida. Então, o mínimo que eu posso fazer pelas minhas pacientes é eu estar purificada no momento do atendimento. Uhum. Tanto as minhas pacientes que são mais assíduas, às vezes eu não acordo muito bem, eu ligo para elas e falo, hoje eu não acordei muito bem emocionalmente. Posso atender outro dia? Sim, é claro que você pode. Então, assim, e quando você está em jejum, a tua capacidade cerebral, ela é muito maior. A oxigenação, a vascularização, ela fica muito mais elevada. Você não está no processo digestivo, né? Eu falo assim, quando você come, toda a circulação ela vai se concentrar a nível de estômago e intestino. Então, o teu raciocínio fica mais lento. Eu preciso ter um raciocínio muito rápido quando se trabalha em face, porque a gente tem muita veia, muita artéria. Uhum. Então, é o motivo de eu estar sempre em jejum quando eu atendo. Tanto que hoje eu vou atender depois, estou em jejum, Sim. né? Jejum, tomei um leitinho de aveia, porque acordei hoje às 4 da manhã, deixei meu pai no aeroporto, mas comer eu não como. Sim. Só não. Eu acho legal também isso, porque se você está recebendo um paciente novo, ou até algum paciente que você já conhece, você não sabe a carga que também ele está entrando no teu consultório, né? Se ele está vindo com uma boa energia, ou, sei lá, um bom momento, mesmo né? A doutora também, né? Passar alguma coisa, não por... Verdade. Essa é a minha preocupação. Às vezes eu estar com algum problema, alguma coisa... E isso, porque a gente passa e recebe energia muito rápido. A gente nem percebe. Exatamente. Por exemplo, eu tô em casa, aconteceu algum problema, eu posso estar feliz aqui, a Bruna talvez pegue a minha energia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu tiver de mau humor, vai todo mundo ficar de mau humor. Já falo. O que acontece também, Bruna, é que nós vemos o corpo físico. Sim. Mas o nosso corpo espiritual, ele é 3 vezes maior para cada lado e para cima. Com certeza. Sim. Quando eu entro no corpo de um paciente com uma agulha, com uma seringa, eu preciso ter a ideia que eu estou furando todo o campo astral para daí entrar no campo físico. Se eu não estiver bem, ou se o meu paciente estiver com algum problema emocional, por isso converso muito com ela dos procedimentos, a gente vai acionar no corpo desse paciente uma memória negativa. Então, por exemplo, no dia ela brigou com um esposo, foi lá e fez um procedimento. Ela vai lembrar. Essa memória vai ficar Sim. acessada onde eu entrei com a agulha. Qual que é o problema? Isso já aconteceu comigo. Se eventualmente essa paciente vir a se separar, ter uma briga muito grave com o esposo, o produto vai reagir, vai inflamar. Que daí é por isso que existe hoje as terapias neurais, né? Que é para apagar memórias em determinados pontos do corpo. Nossa. E isso eu fui notificando e percebendo ao longo da caminhada. Então, se o paciente também não estiver bem, tem diversos pacientes que vêm com casos de depressão. Eu falo, olha, eu vou te encaminhar para uma terapeuta, eu quero que você faça, né, um tratamento psicológico, se necessário, psiquiátrico. Você ajuda a pessoa mesmo, Sim. Não é só o rosto estético. Porque eu falo assim, às vezes a depressão, ela pode ser uma condição que a pessoa está vivendo, mas ela pode ser a ausência de uma substância cerebral. Sim. Precisa ser identificado. Sim. Então, primeiro que elas estejam bem emocionalmente. Daí, faz o procedimento. E você acha que hoje existe realmente a quebra do tabu ciência e espiritualidade? Porque, assim,
durante muitos anos, estou falando desde a criação do mundo, tá? Sim. Você falou, Big Bang, estou falando assim. E sempre se brigou muito essas duas questões. Hoje a gente vê que existe uma harmonia, um pouco mais de amor entre esses dois ramos que são tão briguentos, né? Sim. Quando a física e a mecânica quântica ela entrou em evidência, né, isso já faz cerca de 20 anos, mais ou menos, que vem sendo mais falado, médicos começaram a estudar, médicos de UTI principalmente, né? Por que alguns pacientes que estavam à beira da morte se recuperavam e outros que estavam super bem morriam. Sim. E fizeram Esse estudo foi muito recente, aliás. Eles reuniram pessoas numa sala, né? Para fazer oração por uma determinada ala da UTI. E a outra ala da UTI não recebeu oração. Essas pessoas que receberam a oração, todas se recuperaram em menos de uma semana. Uau, eu creio muito. Quando eu trabalhava em UTI, eu tinha o costume, eu ia fazer coleta dos pacientes que estavam na área de contaminação. Eu fazia esse procedimento de isolamento. Todos eu chegava orando. E eu lembro que tinha um médico específico que ele dava assim, Cíntia, o paciente vai falecer. Eu falei assim, não me importa. Eu estou orando por ele, se ele melhorar, que bom. Se ele falecer, ele vai em paz. E era um paciente que estava com leptospirose, sangue extremamente imobilizado, estava líquido já o sangue, né? Nossa. Laranjadinho, bem clarinho. E eu fui lá, fazendo a coleta, fui orando por ele. No outro dia, fui fazer a coleta novamente, esse paciente abriu o olho. E ele falou bem assim, como que é seu nome? Eu levei um susto. Eu dei um Você tá pulo. aí? Você tava aí mesmo? Eu falei, Cíntia, dele, foi você que veio aqui ontem e orou por mim? Nossa. Uau. Gente, Era ele falando? E o médico na porta vendo eu fazer a coleta. Mas era ele mesmo falando? Ele mesmo. Tá. Eu falei... Não, Era ele. Era hein? ele. Eu falei, foi sim. Dele, que dia da semana que é hoje? Eu falei, quarta. Dele, todos os sábados tem culto na minha cidade, no Senhor Evangélico. Uau. Eu queria muito ir. Você ora para Deus me curar? Eu falei, você já está curado em nome de Jesus. Amém. Ai, gente. No outro dia, ele teve alta do hospital, não tinha mais nada. Uau. Nossa, chega emoção. E este médico, ele falou, Cíntia, você mudou minha vida. Porque eu não acreditava em Deus. Às vezes é um clique, assim, tão rápido, não é por força. Você veja, tem determinadas situações que eu passei na UTI, foi meu maior ensinamento espiritual foi ali. Tinha uma paciente que ela tinha uma anemia muito profunda, então ela ia e voltava da UTI. Uma determinada época, ela chegou a ficar 60 dias internada. E era sempre eu que fazia a coleta dela, chamava ela de Aninha. E eu ficava conversando com ela, mesmo ela não respondendo. Quando ela retornou, que ela melhorou, ela olhou para mim, ela começou a me contar tudo que tinha acontecido na UTI. Dela, você foi a única pessoa que me quis todos os dias e me dava força. Que todo mundo falava que eu ia morrer. O corpo estava ali, mas ela estava do lado do corpo. Então, assim, não tem como você falar que espiritualidade está separado de ciência. Você veja que o nosso DNA ele é formado por introns e exons. E intron é aquilo que nós manifestamos no corpo físico. E exons, até então, os cientistas consideravam um lixo genético. Falava, quando que Deus, na sua grande sabedoria, vai colocar lixo dentro do ser humano, sendo que é a sua criação. Sim. E hoje já se fala que os exons faz parte do DNA espiritual. Né? Já tem essa concepção no mundo científico. Sim. Então, assim, está muito relacionado. Até porque, quando nós falamos em DNA, o nosso DNA é formado por átomos. Né? Então, o átomo, em volta dele, ele tem circunferências. Nessas circunferências, nós temos pequenas bolinhas, que são os elétrons. Conforme o ambiente que você está, ou como você está emocionalmente, esses elétrons eles vão passeando de uma camadinha para outra. E esse passear é o que faz liberar luz. E é por isso que o seu corpo se mantém aquecido, porque quando eu libero luz, eu retenho calor. Sim. E faz todo sentido, porque isso está descrito na Bíblia. Então, não tem como separar ciência de espiritualidade. De maneira, ciência da religião tem como separar. Mas da espiritualidade, não. Impossível. É impossível. É impossível, concordo. E você tem alguma mediunidade? Conta. Porque eu já escutei alguns pastores, até alguns rabinos falando sobre como eles enxergam Deus se comunicando com ele. Conta um pouquinho sobre isso. Como que Deus fala com você? Ele sussurra? Você tem uma imagem? Você tem um sonho?
Quando eu nasci, né? Então, eu tenho lembranças do lugar que eu estava, dos treinamentos que eu passei, o que eu precisava fazer aqui na Terra. Nasci, né? Não posso falar mais porque eu não tinha permissão. Mas, desde o momento do meu nascimento, eu sempre tive contato com o mundo espiritual muito forte. Primeiro contato que eu lembro, eu tinha cerca de 8 meses, né? Para as pessoas não falarem que eu sou louca. Tem coisas que aconteceram comigo quando eu era neném, que eu relato para minha mãe. Lembra quando um dia a gente foi num restaurante, numa da louça, caiu a tigela, o pai ficou bravo? Minha mãe olhou para mim, Cíntia, você tinha 8 meses. Eu lembro perfeitamente. Uau. Então, assim, eu lembro perfeitamente das situações da minha vida. E quando eu fiz 3 anos de idade, eu comecei a ter um contato muito grande com esse mundo espiritual. Né? Então, às vezes eu acordava à noite, eu via um anjo no meu quarto. E era sempre no horário... Você não tinha medo? Não tinha. Tá. Eu comecei a ter medo quando eu comecei a frequentar a igreja. Que, aliás, é a igreja que eu frequento até hoje. Por quê? Quando a gente fala em religião, existe muito aquela questão que tudo que você vê não provém de Deus. Né? Muito pelo contrário. O plano espiritual, ele tem ambos os lados, porque tudo é dualidade, tudo é yin na nossa vida. Então, se você consegue ver uma coisa ruim, por que você não conseguiria ver uma coisa boa? Né? Deus não te limitaria a ver apenas o ruim. Sim. Eu já vi coisas ruins no plano espiritual, mas eu vejo muito mais coisas boas. E quando Deus fala comigo, ou eu recebo mensagens, né? E eu falo, não é Deus, é minha cabeça, porque a gente acha também eu louco. Sim. A mensagem vem e se confirma porque uma pessoa chega e fala para você aquilo que Deus te falou na mente. Então, hoje eu respeito a minha mente. Teve uma situação específica que eu dou risada. Foi muito dolorida. Eu falava, Deus, eu quero escutar a sua voz. Eu quero escutar a sua voz. E todo mundo fala bem assim para mim, cadê teu Deus? Eu falei assim, meu Deus está agindo da forma que ele precisa agir. Acho que essa é a pergunta mais dura, Sim. né, de se ouvir. E quando as pessoas me falavam isso, eu falava assim, Deus, você sabe que eu confio em você? E por mais que ela não estivesse comigo, eu tinha um amparo no meu coração, uma tranquilidade na minha alma que eu não sei te explicar. Né? A gente sabe o dever, mas eu não sei te explicar como eu senti tanta paz naquele momento, porque eu sabia que tudo daria certo. Sim. E quando eu fiz o 17º dia, eu acordei e todos os dias eu esvaziava o meu seio, porque ela amamentava e o leite empedrava. Então, eu entrei no banho, comecei a esvaziar o seio. E uma voz, que eu tinha certeza que era o meu pai, falou assim, filha, não esvazie os seios, porque a Vivi vai amamentar. Ai, meu Deus. Aí eu parei, olhei assim. Falei, será que meu pai estava aqui? Será que recebeu, né? Falei, não, tô louca. Continuei. Filha, já mandei você não esvaziar os seios, a Vicenza vai amamentar. Ai, Jesus. Eu desliguei o chuveiro, o telefone da minha casa, ele tocou. Localizamos a Vicenza, veio até o fórum. Então, eu falei assim, naquele momento eu aprendi que pedir as coisas para Deus precisa ser muito especificado. Eu falava, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Mas eu não falei para Deus em qual situação eu gostaria de ouvir a voz dele. Né? Foi um momento de muita dor para mim, mas que me trouxe muita alegria. Mas hoje, quando eu converso com Deus, eu falo, Deus, quero ouvir a sua voz na felicidade. Sem situação difícil. Por favor. Então, assim, ele se manifesta de diversas formas, seja uma placa de caminhão, uma numerologia, uma cabala, uma mensagem que você vê na rua, alguém que chega a conversar com você, algo que você pediu em oração de manhã, e uma pessoa está ali e te confirma. Só que eu falo assim, que o conversar com Deus é na mente. Sim. A gente nunca fala em voz alta uma oração com Deus. Porque quando você manifesta através da voz um pedido a Deus, você tem diversos campos de energia em volta que estão captando essa mensagem. E a única pessoa que tem poder de ler a sua mente é o Deus. Senhor. Eu já ouvi muito isso. Quando eu era criança, a gente rezava, né? Minha mãe, filha, não reza alto, reza na sua mente. Bonitinho, eu nunca entendi o porquê. Disso. Né? Mas agora... Mas não teria a frase confessa com a tua boca? Profetiza.
Tá. A Bíblia, ela tem... Eu já estudei 7 Bíblias diferentes, pra você ter ideia. Então, assim, o que fala? Quando tiveres em dificuldade ou quando quiseres pedir algo a Deus, tranca-te no teu quarto e ao Senhor derrama as tuas lágrimas. Chora. Sim. Você não precisa falar. É aqui. Agora, quando você confessa com a sua boca, é quando você confessa uma profecia sobre a vida de alguém. Tá. Porque todos têm o dom da profecia. Pode falar que a gente tá aqui pra ouvir. Todos têm Tem o dom problema nenhum. todos têm o dom da profecia. Sim. O que determina a profecia sobre alguém é a tua ligação com Deus. Eu não posso profetizar na vida de alguém se eu não estou bem com Deus, se eu não estou em jejum, se eu não estou consagrada. Sim, não tá consagrado pra Então, isso, né? as suas ações determinam a sua profecia. Porque quando nós profetizamos sobre a vida de alguém, a gente precisa estar imune e ausente de sentimentos humanos. Eu passei por isso e foi um processo bem árduo para mim. Porque eu falo assim, não julgue. Eu falo, tá bom, Senhor, não vou julgar mais. O não falar é fácil. Agora, o não pensar é muito complicado. Né? E que às vezes as pessoas fazem alguma coisa e você pensa, né? Putz, que vai fazer isso comigo? Você já começa ali a pensar por que a pessoa fez aquilo. E através do Theta Healing, do Reiki, né, de estudar as religiões, eu compreendi que eu não sei qual foi a criação, eu não sei qual foi o nível de amor que essa pessoa recebeu, qual foi os traumas de infância que ela passou. E o que determina a personalidade de uma pessoa é aquilo que ela vivenciou até os 7 anos de idade. Então, a minha filhinha hoje está com 8. Mas a Vicenza, ela é preparada e treinada constantemente, todos os dias, o tempo inteiro que ela está comigo. Brigou com uma amiguinha na escola. Eu falo, filha, você não sabe como é na casa dela. Agradeça por na sua casa ser só amor. Sim. Então, quando eu compreendi isso, eu parei de julgar, eu parei de apontar. Tanto que tem situações que as pessoas vêm conversar comigo, você viu o que fulano fez? Eu falei, olha, não vi, não cabe a mim saber, né? É da pessoa. E se ela fez é porque ela teve algum motivo. Sempre existem os dois lados da moeda e não cabe a ninguém julgar, a não ser Deus, que é onipresente, onisciente e sabe de tudo. Sim. Então, quando eu peguei essa concepção, foi quando eu entendi. E daí, no ano passado, eu falei, Senhor, eu acho que eu estou preparada para uma nova mudança. Então, como eu tinha finalizado o consultório em Curitiba, estava indo só pegando alguns casos clínicos para resolver, porque casos clínicos eu nunca deixei na mão. Eu passei por um processo de renascimento, que era algo que eu queria fazer, mas que eu achei que eu ia fazer depois dos meus 60 anos, que eu não ia conseguir antes, que foi o eu me ver como eu vim ao mundo, né? Teu propósito. O meu propósito. E eu falei, Deus, eu quero me reconhecer como ser, e não pelo que as pessoas veem, o que as pessoas acham, porque essa não é a Cíntia, né? A Cíntia é uma imagem figurativa na internet. Minha vida por trás é totalmente diferente. Claro. Então, eu entrei em jejum, em meditação, e eu raspei a minha cabeça. Porque o raspar a cabeça é você, no budismo, é você se libertar da vaidade. Porque a vaidade, ela trava a vida em todos os sentidos. Eu vou te falar, foi a melhor experiência da minha vida. Foi uma humilhação também para Deus, né? Eu me humilhei para Deus, para dizer, é você a minha vida. Fique em paz. Mas quando eu me olhei no espelho, eu vi um brilho nos meus olhos que eu nunca tinha visto antes. Eu me reconheci. É o brilho do Senhor. Do Senhor. É. E então, assim, óbvio que a gente precisa andar maquiada, arrumada, porque é uma postura profissional. Mas não é a Cíntia de verdade. Sim. É mas você tá aqui diferente. mostrando quem você é de verdade. Exatamente. Pra todo mundo saber quem é essa mulher doce, guerreira. Guerreira não, vitoriosa. Vitoriosa. Não é? A gente não pode usar a palavra guerreira. Porque a guerra a gente já ganhou, Exatamente. não é? Exatamente. Fala. Cíntia, você contou um momento da sua infância que a sua mãe ficou... Perplexo. Como assim? Já aconteceu com você, com a sua filha também? Dela falar alguma coisa e você... Meu Deus do céu, como assim? Minha filha, ela fala bastante sobre... de como era antes dela vir pra cá.
Nossa. Ai, me Você arrepio. sabe que quando eu engravidei da Vicenza, eu lembro que eu fui para um local e uma senhora me pediu ajuda e me deu a mão. E eu falei, venha. O dia que eu engravidei pelo ultrassom dela foi o dia desse sonho, porque eu sempre marco a data dos sonhos que eu tenho. E tem coisas da Vicenza que eu acabo acessando, porque Deus, né, me concedeu esse dom. Eu não falo nada para ela, mas ela vai confirmando ao longo. E a Vivi tem uma missão de vida que é uma coisa sensacional. A gente já Nossa. está trabalhando nela. Ai, muito linda. Nossa, ficou maravilhada com essas histórias. Para você ter ideia, a Vi vai fazer 9 agora. Uhum. E ela ama ir no WTC, porque tem ali no D&D que tem as lojas de móveis, né? Ela, ai, mamãe, vamos lá passear hoje. Eu falo, Design de vamos, filha. interiores, arquiteta. Aí ela pega, ela fica olhando os móveis assim e fala, se tivesse um negocinho aqui, um ali, nossa, fica tão mais bonito. Ah. Aí a gente vai no shopping, tem aqueles placas com os predinhos, né? Uhum. Ela fica lá analisando, vendo. Vai ser uma grande arquiteta. Vai. Já profetiza na vida dela. Ela acho que ela vai ser engenheira, porque ela tem uma facilidade para matemática igual eu. E Ai, teve um então. dia que eu falei assim para ela, vai chamar o Felipe pra gente jantar, né? Uhum. Ela, não, mamãe, ele tá tomando banho. Falei, Vivi, chama ele pra mamãe, fazendo um favor. Mamãe, Sim. escute o barulho do encanamento do chuveiro passando pela sua parede. Gente. Eu falei, opa, aí tem coisa que não é de agora. Eu entendi. Então, assim, eu falo que quando a espiritualidade, né, já nos nossos filhos, porque nós temos o poder de honrar e abençoar os nossos filhos. Nossa, você falou isso, que Deus confirma tudo, né? Eu acredito muito na presença dele, ainda mais aqui agora. E você sabe que todos os dias, quando eu acordo, eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço é falar, ai, bom dia, Deus, obrigada, mas eu estou acordando, levantando, vamos Mais lá, uma então. oportunidade. E daí eu vou no quarto chamar a Vivi, acorda super cedo, aula o dia inteiro, período integral. Ela fala, ai, mamãe, não quero ir para a escola. Ela começa a reclamar. Eu falo, respira que eu já volto. Falei, bom dia, Vivi, vamos agradecer ter levantado da cama hoje? Agradece a Deus? Ela, ai, Deus, obrigada, vou pra aula, mas eu tô cansada. Falei, agradece. Falei, agradece porque você tem uma casa boa, você tem uma escola boa, Isso aí. você tem alimento, você tem uma família que te ama. Falei, quantas crianças gostariam de estar tendo a oportunidade que você tem? Falei assim, independente das dificuldades, filha, só agradeça. E esse dia você trouxe um ensinamento interessante para ela, do Chico Xavier, que o Chico, ele estava com o Emmanuel e ele tropeçou. Na hora que ele tropeçou, o Manuel falou bem assim para ele, Chico, agradece. Ele, obrigado, Senhor, obrigada, Senhor. E ele ficou o dia inteiro aquela frase na cabeça, né? Aí a noite chegou para o Manuel, mas por que agradecer? Porque você estava em uma energia de bênção. E no momento que você tropeçou, tinham energias contrárias para te tirar da bênção. Se você blasfema e você reclama, você sai do campo da prosperidade. Então, até mesmo quando você cair, agradeça. A gente aprende isso até no Antigo Testamento, né? Quando, historicamente falando, Sim. quando Moisés foi tirado, o povo foi sair do Egito e eles ficaram reclamando e murmurando. Sim. Então, Deus fala isso, não murmura que a fila aumenta. Para cada murmúrio teu, um ano de atraso nos teus planos. E é duro, mas... eu falo sempre para as pessoas assim, como que você conseguiu passar por tanta coisa na sua vida e mesmo assim ser essa pessoa tão tranquila com tanta paz? Se você se você faz os estudos bíblicos, eu falo assim que Deus, ele nunca honrou ninguém sem ter passado por uma dificuldade. Porque não seria honra, seria simplesmente o caminhar da vida. Então, Deus, quando ele honra alguém, ele honra no meio da dificuldade. Para que as pessoas vejam tudo que você está passando e que existe algo soberano sobre você, que te tira de onde você está e te coloca para cima. Ai, Deus, dá uma ajuda aí, porque esse deserto aqui tá grande. Vamos voltar um pouquinho para o assunto estética maravilhosa. Fala, o que você acha que um profissional real, tem que fazer na hora de atender um paciente? Dicas de profissionalismo. Existe alguma coisa que você acha? Eu falo assim, que independente da área de formação, a consulta é imprescindível, né?
eu jamais iria no profissional que ele não é capaz de me atender com uma consulta. Ele simplesmente quer chegar fazendo um procedimento. Já no dia chegar e fazer. Que é o que acontece em 98% dos casos hoje. Não se tem conhecimento de quem é o paciente, não se tem conhecimento de parâmetros biológicos, bioquímicos e sanguíneos, né? Então, determinadas alterações sanguíneas, eu sei que o paciente vai ter reação, né? Que é o que mais tem para o meu consultório hoje. Então, ter este cuidado em analisar o padrão celular bioquímico desse paciente, fazer uma consulta, né? Regular este corpo certinho, com as vitaminas essenciais que ele precisa, as substâncias. Se não tiver essa formação, né, essa capacidade para conseguir fazer isso, encaminha para um profissional parceiro, porque eu preciso de um organismo estável, com pelo menos 60 dias, sem oxidar, para conseguir entrar com preenchedor. Por isso que meus pacientes têm uma boca que dura 3, 4 anos, que eu estava te falando. Sim. Eu tenho essa preocupação. Ela tem que fazer exame de sangue antes de fazer o preenchedor? Tudo. Eu faço um check-up antes de fazer. Tá. Que a menor alteração... Não é fast food, né? Chegar e fazer, eu quero uma boquinha. Mas o difícil mesmo é a pessoa querer encaminhar para outro profissional, né? Porque, chegou aqui, vai ter o meu dinheiro, mas... Tem coisa para fazer, mas se você quiser pode ir, mas não. Vai comigo que... Não, o que eu digo? Que nem assim, a gente da área da harmonização. Eu tenho profissionais parceiros na área de nutrologia, ortomolecular, medicina esportiva, na parte de ginecologia, as endócrinos. Então, eu tenho esses profissionais parceiros, né? Eu falo assim, tô tomando tal paciente porque tá com tal alteração, preciso que fique certinho. Sim. Então, assim, são profissionais que ao longo da minha caminhada acabaram se tornando amigos. E são áreas diferentes. Mas eu tenho profissionais que eu encaminho, assim, da minha área, que é o Dr. Romão e o Dr. Marcos, de Curitiba. Né? Que são profissionais que eu confio. O Dr. Romão, quando o paciente acaba a cirurgia plástica, eu não coloco a mão, vai direto para ele. Sim. E o Dr. Marcos, quando eu falo assim, eu não tenho respaldo do meu conselho para fazer determinado procedimento, estou encaminhando para você. Então, são profissionais colegas. Nenhum quer roubar o que é do outro, né? Até porque são áreas bem diferentes. Né? E existe uma falta de concepção de concorrência no mercado hoje. E eu falo, as pessoas sempre me dizem, como é que você lida com seus concorrentes? Quando é bem feito, não existe concorrência. É o que eu falo. Assim, é bem, bem nítido isso. Porque... Eu falo assim... Senão a gente não escolheria fazer com você. Escolheria fazer com outro que talvez seja diferente. Ou o preço, sei lá, entendeu? Não sei. O que eu falo para os profissionais, eu falo assim, não existe concorrência. Existem muito mais pacientes do que profissionais formados. Com certeza. E o paciente, ele não escolhe em si o procedimento. Ele escolhe o profissional. Né? Diferente que a gente fala assim, clínica de rede, né? Não estou desmerecendo. Mas pessoas que aderem à clínica de rede são pessoas que têm uma condição financeira menor, que são produtos que acabam sendo mais baratos, mas existem condições por trás que deixam esses produtos mais baratos, né? Sim. Mas o profissional que ele já tem uma condição o paciente tem uma condição mais acessível, ele vai escolher o profissional. Ele precisa se identificar com a pessoa. E uma coisa que eu faço muito hoje na minha área, porque eu consegui atingir um público dentro da harmonização que outros profissionais não conseguiram ainda, né? E agora eu até vou começar a dar curso, porque eu quero ensinar eles como que atinge esse público. Né? Não ficar refém de determinados pacientes, porque tem paciente que é complicado. Né? Tem paciente que dá golpe. A gente já fala um pouquinho para vocês sobre isso. Então, compreender que existem pacientes que eles querem aquele profissional, aquela pessoa, porque se identificou emocionalmente. Quando existe uma identidade emocional, não separa. Então, eu finalizei Curitiba, eu falei, meninas, não estou indo mais para Curitiba, eu estou encaminhando vocês, né, para o meu colega. Sim. Passei todas as minhas técnicas para ele. Eu sei que hoje, né, dentro da minha confiança, para mim, ele é o melhor. Então, vocês fiquem à vontade para fazer com ele. Se precisar, vocês podem me ligar. Eu atuo com ele via online. Sim. Ele falou assim, tia, você pode vir trabalhar para Curitiba? Suas pacientes são muito mimadas, elas não querem fazer comigo. Elas querem você. É você. Então, acabei retornando. Cada 15 dias eu vou para lá e atendo durante 2 dias. Para poder dar conta dessas pacientes. Faz um mutirão de bocas. Faz um mutirão de bocas. O que acontece na harmonização... A legislação civil e criminal é uma legislação bem pesada para a gente. Mas tanto para a gente quanto para o paciente. O que acontece é que determinados pacientes, eles fazem o procedimento. Dá um tempinho. Ai, não tá bom, acho que quero pôr mais.
só que acha que está no retoque. Aí não quer pagar. Aconteceu muito comigo no início de carreira. Assim como nós temos pacientes que fazem todo o tratamento e depois começam a criar lesões onde foi feito esse procedimento. Por exemplo, mucocele. A pessoa fez preenchimento labial e ela começa a fazer isso aqui, ó. Comeu... Para começar a formar bolinha. Só que a bolinha do preenchedor é diferente da bolinha de cicatrização de uma mucocele. Essa paciente vem, olha o que você fez no meu lábio. E ela quer o que de volta? A grana dela. Quer o dinheiro, porque ela vai fazer com outra pessoa. E elas vão fazendo isso. Nossa, gente, que absurdo. Só que dentro da área criminal, diz que lesar o próprio corpo para tirar benefício de outrem é crime vigente de multa. Então, assim... E os profissionais, eles não têm esse conhecimento de legislação hoje. Né? Então, eles acabam se submetendo, atendendo todo mundo, porque não estão conseguindo fidelizar esses pacientes. Né? E é muito fácil você fidelizar um paciente. O simples fato de você... Minha consulta hoje tem 2h30. Né? Poderia ser bem menos. Sim. Mas o cara se sinta à vontade e eu quero saber tudo da vida delas. Se disponibilizar 30 minutos do teu atendimento para conversar com essa pessoa, você já vai fidelizar ela. Com certeza. Então, esse é o diferencial. É uma experiência diferente mesmo. É. Exclusiva. Sim. É todo mundo quer o exclusivo, hoje. exclusivo. E o que você acha dos pacientes que chegam e falam assim, não, eu quero ter uma boca... Já na primeira consulta. Quero ter uma boca gigantesca, quero colocar aqui, quero puxar o olho. Faz. Você faz, você vai de acordo com o que você acha ou com o que o paciente quer. Eu não faço nada que o paciente pede. Nada. Eu falo assim, eu vou fazer o que você precisa. Se não Sim. está à vontade, eu não vou colocar a mão. Já perdi paciente por isso. Né? E depois elas voltaram para poder retirar o que elas tinham feito. Por quê? Transtorno de imagem. É, porque ficar banalizando, né, a harmonização facial, É. todo mundo acha que a internet é o que tem que vender. O que acontece hoje é o não reconhecimento pessoal. Né? As pessoas não se reconhecem mais. Exatamente. E elas querem sempre estar parecidas com alguém. Então, a gente está tendo uma perda de identidade em massa. Né? Você ter noção, hoje, 8% da população mundial já possui imunização. É um número bem grande, se for parar para pensar. Então, essa perda de identidade está relacionada com o quê? O que essa pessoa está passando no íntimo dela? Falta de autoestima, Porque ela está insegurança. querendo manifestar na face. Então, geralmente, são, principalmente mulheres, né? São mulheres que elas não estão sendo ouvidas em casa, não estão sendo ouvidas no trabalho, e de alguma forma elas querem mudar algo físico para chamar a atenção e falar assim, ó, me ouça porque agora eu sou diferente. Eu mando para terapia. E eu acho que também o Instagram e os filtros dão essa distorção de imagem, né? Dão. Assim, a pessoa acha que... Assim, tem gente que fala assim, nossa, você é tão diferente ao vivo. É, gente, eu sou normal, eu sou de carne e osso, entendeu? Óbvio que eu tenho espinha, tenho cravo, normal. Exatamente. Não gostaria de ter, doutora. Todo mundo tem, não tem como, né? Não tem como fugir Não tem disso, como. assim. Então, a gente é normal, né? A gente é ser humano. Então, o pessoal coloca aquele filtro que diminui o nariz ou faz... E outra coisa, a maquiagem no vídeo e no ao vivo é muito diferente. É totalmente diferente. Nossa, assim, muito. Nossa. A gente pode fazer um contorno no nariz e ter o nariz super mais fininho, arrebitadinho. Não tem o nariz da doutora, entendeu? Tanto que tô maquiada pro vídeo hoje. Falo, os dias que eu não gravo vídeo, minha maquiagem é diferente. Os dias que eu gravo vídeo pro meu Instagram, tem toda... Porque eu já fui maquiadora também pra poder pagar a conta, né? Já fui maquiadora. Ah, isso é muito legal. Durante a semana eu era biomédica, final de semana eu era maquiadora. Que legal. Então, e eu falo para minhas pacientes, até interessante a técnica que eu trabalho em consultório, eu não trabalho com marcações, o pessoal geralmente usa muito lápis, marca, desenha. Sim. Eu trabalho com jogo de luz. Então, eu só atendo até 5 horas da tarde, no máximo, porque eu preciso da luz natural. Eu consigo ver pontos de assimetria que batem na face. E é nesses pontos que eu vou trabalhar para deixar a face harmônica. Quando você trabalha com marcações, você acaba preenchendo sempre... Porque nos cursos, né? Então, você passa um risco aqui, e aqui é que você vai preencher. É padronizado. As pessoas não têm a mesma estrutura anatômica e óssea, né? Exatamente. Então, eu acabo trabalhando com jogo de luz, porque eu sei que na hora que ela for se maquiar, a maquiagem vai ficar perfeita. Vai ficar bom. Exatamente. E qual é a real... Calma. Pode falar. Qual é as dicas que você
daria pra uma pessoa que quer fazer a harmonização facial? Por exemplo, eu quero fazer a harmonização facial. Qual é a dica que você me dá? Ixi. Se quiser, tira o Primeiro, óculos. O que você faria no nosso rosto? a primeira pergunta é você conseguir se responder o porquê você quer fazer a harmonização. Você tem essa resposta? Não tenho. É porque você tem a pele linda. E vou falar, as pessoas que têm a pele morena, preta, negra, no jeito certo de falar, têm a pele maravilhosa, não precisa fazer nada, pelo amor de Deus. Você Olha veja isso. que engraçado, Bruna. Eu tenho muito mais idade do que ela, mas assim, mesmo com a idade dela, já tava toda cagada, entendeu? Olha essa pele, olha só, maravilhosa. Não vai ficar com 50 anos com um cara de 20. É porque eu já passei da TPM, aí tá Ah. limpinho. E você veja, esses dias me mandaram uma pergunta no Instagram, bem assim, doutora, por que você não posta foto de pacientes negras? Não precisa. Não precisa mexer, gente, não precisa mexer. Eu parei, eu falei, olha, as minhas pacientes que têm a pele mais escura, elas faziam o quê? Tratamento para manchas, né? Porque mancha com muito mais facilidade. Sim. Mas se você for olhar para a harmonização hoje, quais são os traços que todo mundo procura? Bocão. Da face negra. Aí, ó, nunca a gente vai ter, nunca. Então, assim, mandíbula. Eu tenho descendência africana e indígena Sim. também. Uhum. Então, eu tenho um arco mandibular muito marcado. Isso é um traço negro, né? O meu lábio, ele era muito fininho. Já peguei parte do meu pai. Mas meu olho, ele é mais esbugalhadinho. É um traço indígena. Não. Ah, tá. A maçã maior é um traço negro. Então, assim, as pessoas estão procurando hoje traços negros, Sim. dizendo que é um perfil europeu. Mas Na eu acho que verdade, as Kardashians trouxeram muito isso trouxeram, também, né? A gente trouxeram. não pode negar. Não, porque a bocona, as maçãs, como você Sim. falou, bem redondinhas. Você veja, elas têm o arquétipo felino. É, total. A diferença, total. né? Até o jeito de caminhar, engraçado, né? Mas eu acho que elas foram educadas dessa forma. É. Foi uma educação que acho que os pais ou alguém da mídia influenciou para elas. Até Sim. o caminhar delas é bem Sim. sexy, tudo delas é sensual. Bem- Mídia, né? É. Vai ver em casa como é que é. Tem que estar de pijamão igual a gente. A voz, não, imagina. Com certeza. O número 2 delas deve ser tão fedido quanto o nosso. Vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus. Elas nem devem fazer isso. Todo mundo faz. É. Tem como. Você acha que o preenchimento labial vai sair de moda uma hora? Ou não? Vai aumentar mais? Porque eu vi algumas blogueiras tirando. Porque fizeram muito Sim. e tiraram e deixaram assim, o mais natural possível. Depende do meio social que você está inserido. O meio social, ele define muito, né? Então, assim, a gente fala que hoje uma cultura econômica mais elevada, a gente vai ver faces com traços mais sutis, né? Sim. Um lábio mais mediano. Delicado. Porque um lábio muito fino nenhuma mulher quer, porque tira a sexualidade e sensualidade, né? Mas é um lábio mais natural. Quando nós entramos já em uma... medindo as palavras. Por exemplo, quando nós entramos nas questões de pessoas que fazem muita atividade física, por exemplo, você vê que a face já é totalmente diferente, né? É um lábio mais carnudo, um rosto mais marcadão. Por quê? Uma pessoa, uma empresária, por exemplo, qual que é o foco dela? Reuniões o dia inteiro. Ela precisa ser mais discreta. Uma mulher que hoje ela está no fisiculturismo, ela precisa o quê? Ela precisa chamar atenção. Sim. Né? Ela precisa ter um rosto mais desenhadão, um rosto maior para poder ser compatível com o corpo. Então, essa questão do estar em alta ou não depende do meio onde você está inserido. É verdade. Essa que é a relação. Eu acho que agora também se caiu... Claro que a gente ainda vê, né? Mas perante as blogueiras que a gente acompanha, se caiu muito aquela boca... Ai, não vou nem falar Mas do daí, que parecia, mas era eu sei. horrível. A gente precisa entrar na questão do mercado da moda. O que acontece no mercado da moda? O que define, o que move o mundo são as grandes marcas da moda. Verdade. Então, primeiro, eles fazem roupas mais esvoaçantes, para quê? Mulheres com grandes peitos possam usar. Então, você precisa estar com o peito desse tamanho para conseguir usar a roupa daquela determinada marca. E agora tá voltando a moda a ser sem peito, Então, né? aí todo mundo Perfeito. tem a roupa. Assim, como que a gente vai vender agora? Vai fazer roupa reta. É. Aí vai lá todo mundo, tira o seio.
Tá todo mundo tirando silicone. Eu vi. Daqui 3 anos vai estar todo mundo colocando de novo. É. Tá? Então, sim. É sempre um vai e volta. é um vai e volta. Precisa ter, né, esses pontos de subida e descida, porque é isso que faz gerar o mercado financeiro hoje na nossa área. No mundo inteiro. É o que você sempre fala, a gente está satisfeito com o nosso corpo. Não é por ficar se vislumbrando com o que a gente vê na internet, porque senão a gente vai ficar louco. Exatamente. E haja grana, né, para acompanhar o ritmo. Se eu te falar que eu não sigo nenhuma página na internet. É? Nada. Sigo os meus pastores lá que eu gosto de Sim. acompanhar, mas negócio de moda, não sigo nada. Dou uma acompanhada quando tem desfile para ver a tendência de faces, porque eles mudam a face dos modelos também. Verdade. A cada desfile, vocês podem perceber. Então, pela tendência da face dos modelos, eu sei qual vai ser o próximo passo da harmonização. Então, saiu o desfile, o que o pessoal vai começar a fazer dali 2 anos, eu já começo, eu já falo aos meus pacientes, ó, a tendência agora vai ser essa. É engraçado você falar isso, porque acompanhando os desfiles que tiveram esse ano, assim, não é uma tendência que se vê cada vez mais o rosto andrógeno, né? E isso também é um dos motivos das pessoas tirarem os lábios, deixar a mandíbula mais marcada para não saber se é homem ou mulher, sobrancelha não mais... Assim, eu gosto marcada. Eu né? também. Mas tem muita gente que tá deixando ela assim, até pintando de branco, e assim, pra ela desaparecer. Exatamente. E se você olha essa questão dos modelos há 3 anos atrás, eu falo que era aquele rostinho mais ET, né? Afinadinho. Sim. Então, agora tá vindo esse rosto mais marcado, mas já vai começar a sair de evidência. Sim, vai mudando muito. E o problema de você trabalhar com essa questão de marcar demais o rosto, que o produto, ele fica o resíduo, a gente pode tirar. Só que o ácido hialurônico, da mesma forma que ele é um preenchedor, tudo que preenche, causa inflamação, estimula o colágeno. Então, você começa a criar uma fibrose entre derme e musculatura, e essa fibrose você não degrada. Então, por mais que você tire, vai continuar o rosto grande. E tem características pessoais também, né? Sim, também. Você falou que a maioria das suas pacientes negras, elas não fazem a harmonização. Elas fazem tratamento para manchas. Para manchas. Melasma, algum produto que manchou, espinha que... Então, a grande maioria é o melasma, né? Pra você ver, o melasma, ele é uma mancha memorial, eu chamo. Por quê? Ele precisa ser induzido. Essa indução pode ter ocorrido 10 anos antes. Aí, um fator hormonal, um produto que ela usou, sensibilizou os melanócitos, que são as células que produzem esse pigmento, e essa mancha começa a aparecer. Sim. Né? Então, o tratamento ele precisa ser em consultório. Eu trabalho muito com injetáveis. Eu não trabalho com laser em melasma, em manchas, por quê? Eu tenho um processo de renovação celular, mas eu estou reinflamando essa célula que já está sensibilizada. E na hora que passar esse efeito do laser, que é cerca de 90 dias, essa mancha vai estar muito maior e muito mais pigmentada. Os peelings não resolvem? Melasma o melanócito é uma célula de defesa. Então, o que aconteceu? Por que ele está produzindo pigmento? Recebeu um raio solar e ele está ativo. É igual você quando você tem um trauma na sua vida. Qualquer coisa que te faça lembrar aquele trauma, você já reage diferente. Tá. Essa célula funciona dessa forma. Então, qualquer coisa que possa trazer uma sensibilização, ela vai piorar e vai piorar muito rápido. Então, eu falo assim, que qualquer tipo de mancha, o tratamento é com carinho. Você leva anos para desenvolver. Sim. Então, vai demorar para tratar. O tratamento aí, para clarear bem, é 3, 4 meses. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, mas consegue. Você... Já existem produtos importados, aliás, que eles agem diretamente nessa célula. O único produto no mercado hoje age diretamente nessa célula e consegue regredir totalmente. Você consegue dar algumas dicas para nós cuidarmos das cutis? Das cutis? Além de lavar, tonificar, hidratador. Eu sigo, a gente comentou antes, né, que você falou que você usa produtos coreanos para fazer. Eu sou a louca, eu faço aqueles 20 passos assim, demoram 20 anos. Vídeos Nossa, que elas fazem. Gosto muito de produtos coreanos também. Então, assim, quando a gente ia falar nessa questão do cuidado diário com a pele, sempre 2 vezes por dia, né? Necessário de manhã e à noite. Então, um sabonete. Eu falo assim que o sabonete, o pessoal tem mania de comprar sabonete que tenha ácido, que esfolie, né? Não. O mais sutil possível, com vitamina, com hidratante, com água termal.
E próprio pra pele, né? Porque tem várias diferentes de pele, oleosa, craquelada, seca. Mas o que acontece? Por que a pele ela tem essa reação? Porque você está agredindo. Uma pele ela é oleosa porque ela não está hidratada por dentro, está sofrendo uma agressão externa. Uma pele ela é ressecada porque você usou algum produto que agrediu e você não está tomando água. Então, assim, os produtos que eu indico para as minhas pacientes são sempre produtos para peles normais. Nos primeiros 15 dias vai ter um excesso de oleosidade, mas o teu corpo vai falar o quê? Opa, não preciso mais reagir porque eu estou equilibrado. E daí se mantém constante essa pele. Então, um sabonete neutro, até um sabonete que eu gosto muito quando o paciente tem muita reação de pele no primeiro momento, é aquele granado glicerinado. Nossa, de neném. o mais básico. É o melhor que tem para pele falar hoje. aquele Bioderma Sensitive, que é muito bom também. Ah, tem vários bons então, no mercado. Só, né? Bioderma, estamos aqui. Pode ser também. Então, o sabonete. Depois do sabonete, nós precisamos entrar com uma bruma hidratante. Então, uma bruma hidratante, ela é diferente de um tônico. Ela é diferente de uma água termal. Seria essência. Ela Que os coreanos chamam de essência? Isso. Ele é uma água com alto poder hidratante, que tem minerais e vitaminas, que vai preparar a sua pele, vai ativar as reações celulares para receber o produto caro. Então, a gente vai entrar com os produtos que vão trazer a tecnologia. Sim. Então, depois da bruma, sempre do mais líquido para o mais viscoso. Depois da bruma, essencialmente vitamina C, né? Que é o nosso... Durante o dia, ela funciona como filtro solar químico. Durante a noite, ela funciona como antioxidante e reparadora das estruturas de colágeno. Depois da vitamina C, eu entro com um ácido hialurônico de alta absorção a nível de hipoderme na minha face, tá? Se o paciente não consegue ter acesso financeiro a este produto, seria interessante procurar produtos que prometam uma hidratação profunda. Existem vários no mercado. SkinCeuticals é uma boa marca também para isso. Sim, ótimo. Aí entra com esse ácido hialurônico. Depois desse ácido hialurônico de alta absorção, aí eu vou entrar sempre à noite com uma manteiga hidratante na minha face. Eu durmo bisuntada. Há pacientes que têm a questão de olheira, né, mais acentuada. Em que momento que vai passar esse produto na região de olheiras? Sempre depois do ácido hialurônico. Né? Cíntia, eu tenho bolsas, posso passar fazer a rotina que você faz sem passar produtos na região dos olhos? Não. Por quê? O pH da nossa pálpebra é o mesmo pH do seio. Ele é muito mais alcalino. Então, se eu entro com um produto que ele tem um pH um pouquinho mais ácido, no outro dia eu vou acordar com mais bolsa. Então, ter esse cuidado com a face. Quando a gente fala nessa questão de passar os produtos, existe todo um movimento também, para esses produtos serem passados, né? Então, essa região nós temos todos os linfonodos aqui. Então, eu sempre aperto aqui 10 vezes, aqui atrás da orelha, para poder drenar essa região de mandíbula e dar esse contorno. Essa região da face é sempre este movimento assim, então você sempre vai puxar para fazer a marcação dessa maçã. O liftingzinho. O liftingzinho. O nariz é sempre daqui para cá, porque eu tenho os forames que vão ajudar a drenar, né? E os olhos, depende muito da pessoa. Se a pessoa tem bolsas, aquelas bolsas que ficam mais aqui pro finalzinho, né? Então, ela vai pegar o dedinho e vai fazer esse movimento para dentro, porque aqui eu tenho alteração do pH da pele para a pálpebra. Se esse pH ele entra em contato, vai formar mais bolsa. Agora, um paciente que já tem um olhinho que ele é mais magrinho, que está marcando a estrutura óssea, aí ele puxa para essa região. E região de testa, sempre, né, em direção ao couro cabeludo. Pela manhã, lavo o rosto, sigo toda a sequência de bruma, vitamina C, ácido hialurônico. Aí eu passo um hidratante de menor densidade, né, porque eu sempre estou com hidratante interessante para poder preparar a pele. Passou o hidratante, o que você vai fazer? Ai, desculpa, gente. Não, fique em paz. Passei o hidratante, o que eu vou fazer? Eu vou passar o primer. Da maquiagem? Da maquiagem. Antes do protetor solar? Antes do protetor solar. Ah, tá. Porque ele vai proteger os meus poros para que o filtro solar não entupa. Se
Você passou vários produtos para ter uma alta absorção. Se você coloca o filtro solar junto, ele vai absorver. Vai começar a entupir esses poros, vai começar a dar acne. Você vai começar a envelhecer mais rápido. Então, sempre o primer, depois o filtro solar. E depois a maquiagem. Nossa, eu nunca pensei de passar o primer antes do... Mas tô quase perfeita. Eu só não uso vitamina C de noite também, porque eu uso só de manhã. Vou começar a adaptar também Começa pra a ver noite. a diferença que vai dar. Não, eu tenho... Sou louca do skincare. Gosto muito mesmo. Você já fez algum... Doutora, você é linda. Lindíssima. Você já fez algum procedimento? Estético? É. Vixe. O Botox eu não fico sem. É. Eu tenho preenchimento nos lábios, agora tá parcial, porque depois que eu fiz rinoplastia, Faz pouco tempo? faz 2 anos. Não, mas já tá super cicatrizado, perfeito. Não, foi, nossa, nem um mês. Foi sensacional, Nossa, sensacional. ficou Foi um maravilhoso. absurdo. Porque eu tava respirando 10% de um lado só e o outro já tava fechado. Eu fiz o septo. Aí eu falei pro Romão, Já aproveita eu que eu tô falei, aqui. tio, já me deixa com cara de rica, faz aquele nariz, assim, só você sabe. Mas ficou bem natural. Você fez lá em Curitiba? Fiz, Tá. fiz com ele. Aí, o Botox, o preenchimento do lábio, que depois da cirurgia eu tive que tirar, porque a boca tava muito grande, ficou desproporcional pro nariz. Essa região aqui, ó, que o pessoal tenta marcar, eu tenho preenchimento. Antes de eu ter a Você tem um rosto Vicenza... bem magro. antes de eu ter a Vicenza, eu acabei fazendo bichectomia porque eu tinha a bola de bicha invertida. Então, eu mastigava e eu mordia. A mucosa sempre sangrava. Sim. Passou 1 ano, eu comecei a ver as fotos, eu falei, nossa, como eu tô marcada. Mas falou, vou repor. Não, mas você não tem noção do que ficou. Ficou cadavélico com o meu rosto, ficou o osso bem saltado. Então, essa região eu tenho preenchimento. Uhum. Toxina eu faço na minha arcada mandibular porque ela é extremamente grande, né? E ó, minha mas estrutura é muscular é muito forte. Então, me traz um traço que eu acabo não gostando. E daí fiz as cirurgias plásticas, né? Ah, nunca tá satisfeita. Linda e nunca tá satisfeita. Você fala, você se automedica, digamos assim, você se auto-aplica. Eu me aplico. Ninguém coloca a mão em mim. Até o preenchedor? Tudo. E o bioestimulador? Gente. Então, o bioestimulador que eu uso não é o que geralmente o pessoal tem no mercado. Que é com a cânulazinha. Não, eu desenvolvi um bioestimulador específico para as minhas pacientes. Então, por isso que eu falo do exame de sangue, né? Aham. Eu vejo tudo que está em ausência no corpo e eu vou dar para a célula dela aquilo que ela quer. Tá. Então, esses bioestimuladores comerciais hoje, que você leva cerca de 45 a 60 dias para ter efeito, nos pacientes têm 10 dias. Também quero. Porque eu não estou inflamando. A tecnologia que eles usam é inflamar o tecido para estimular colágeno. Só que quando Sim. você inflama um tecido e estimula colágeno, você estimula também substâncias oxidativas, né? Então, você acaba estimulando o colágeno tipo 1, que não é um colágeno interessante. O colágeno tipo 1 é aquele colágeno que está envolvido naquela cicatrização de queloide. Aquele colágeno bem sei. molinho. Eu quero colágeno tipo 3, que seria uma cicatrização hipertrófica. Então, esses produtos, ele vai levar 45 dias para esse colágeno amadurecer até tipo 3. Como eu não estou inflamando, eu já consigo induzir tipo 3 no meu paciente em 10 dias. Uau. E é assim, ele não... Agulha... Sabe a agulha de insulina? É metade. É como se fosse a do Botox, assim. É bem menor fininha. que a do Botox. Nossa. A do Botox é 30G. Eu trabalho com uma agulha 34G. Nada, você nem O sente. paciente não sente. É uma agulha de acupuntura. A espessura dela. Uau. É porque eu já fiz o bioestimulador e a cânula é bem... Assim, eu não tenho aflição no rosto. Apesar de ter no resto do corpo, eu não tenho aflição no rosto. E é assim, entrar com a cânulazinha... E assim, como é nessa região, normalmente é bem perto dos ouvidos. Então, você ouve muito... Tac, tac, tac. Do tecidinho, Vai né? dar muita aflição. Agonia, É a né? cânula, eu só uso para fazer controle mandibular. O único procedimento. Eu não gosto de trabalhar com cânula. Ai, quero fazer tudo. E você tudo. começou a fazer esses procedimentos com quantos anos? Depois que a Vi nasceu, eu fiz... Que eu já tinha quase 1 aninho, eu fiz Botox. E você recomenda fazer os procedimentos com quais idades? Eu deveria ter começado antes. 15 anos já. Eu falo assim, que existem os procedimentos preventivos, né? Sim. E existem os procedimentos de estruturação. Preventivo é a toxina botulínica. Então, qual que é a idade para iniciar uma toxina botulínica? Maquiou
Começou a marcar a linha, tá na hora de fazer. Não tem uma idade específica. Começou a marcar a maquiagem, faz. Vê que a pele tá mais desidratada, essa é a hora certa. Sua agenda tá livre? Dá um jeito. Não, ela trouxe aqui uma maletinha. E daí as questões de preenchedores vai da pessoa, né? As minhas pacientes hoje, tenho pacientes de 18, 20 anos, que as mães levam, que as mães já são minhas pacientes. Mas as minhas pacientes hoje, a média de idade é de 32 a 65 anos. A gente já tá na fila. Eu, pelo menos, tô. Não sei você, eu já tô, infelizmente. E você fala mais de pacientes mulheres? Eu só trabalho com mulheres. Isso que eu ia te perguntar. Não recebe homens? Eu me especializei em face feminina, Tá. né, em público feminino. Uhum. Porque existe muita distinção entre uma face feminina e uma face masculina. Sim. E eu falo assim, quem é bom em uma coisa. Não adianta você querer abranger o mundo, atender todo mundo. E se vier um homem que queira ter o rosto mais feminino, você também atenderia ou não? Homossexuais fazem parte do meu público feminino. Então tá bom. Tá tudo lá. Sim. E qual é a maior diferença do rosto da mulher pro rosto do homem e que se encaixa nos procedimentos estéticos? A estruturação anatômica, os contornos faciais, né? A gente precisa trabalhar. Mas é que eu, particularmente, não me sinto à vontade em trabalhar com o público masculino, né? Por determinadas situações que aconteceram ao longo dos atendimentos. Sim, sim. Atendo alguns homens hoje, mas são... Pontuais. São os maridos das minhas pacientes, né? Que são pessoas que eu tenho confiança e tenho grande respeito. Mas se ligar no meu consultório para marcar consulta, eu não atendo. Posso falar? Essa mulher é muito difícil. Eu entendo o que você está falando. Exatamente, é muito difícil. isso. A gente escuta cada coisa. Então, por uma questão de respeito e não me indispor, eu não atendo. Você não precisa arranjar dor de cabeça. Exatamente. E me fala, você é uma das poucas profissionais que falou que faz a reversão dos procedimentos. Conta um pouco sobre isso também. Como? Mais um pouquinho, a gente já falou muito. Ai, meu Deus. A gente quer saber tudo. A maioria dos profissionais, dos pacientes hoje que procuram reversão é porque estão no meio de um caso clínico. Sim. Né? Estão tendo alguma reação. Então, fez o procedimento com um determinado profissional, o profissional não consegue resolver o caso clínico. Né? Esses profissionais acabam encaminhando para mim, os pacientes acabam me achando. E daí precisa de toda uma questão investigativa. Aí começo lá, pegar exame de sangue de até 10 anos para trás, para entender o que está acontecendo com esse paciente. O paciente que não teve reação no momento do procedimento, teve uma reação tardia, ele tem uma alteração crônica recorrente. Ou pacientes que fizeram um procedimento, deu reação na hora, mas não se sente apto a reverter com o profissional. Eu sempre digo que reverta com o profissional que fez, né? Mas isso também vai de escolha do paciente. Mas, assim, é um mercado que está crescendo muito a cada dia. Muito, muito, muito. Precisa, né? Precisa. E é incrível porque, eu falo assim, as pessoas elas fazem curso para poder aplicar. Mas elas não estão tendo conhecimento para poder administrar um erro, uma reação. Né? Porque o erro não é culpa do profissional em si. Pode acontecer. Sim. Né? Uma alteração tardia. E esses profissionais não sendo preparados. E o que está acontecendo muito hoje no mercado, que esses profissionais me relatam que, assim, já fiz o curso com tal pessoa, apliquei a técnica, olha o meu paciente, fui lá, a pessoa não sabia resolver. A pessoa que deu o curso. Ou não quis me ajudar. Eu falo, não, vem para o meu consultório atrás do teu paciente. Então, hoje eu estou até sendo uma profissional de apoio para esses profissionais que não tiveram acesso, né, de ajuda pós-curso. Então, eles vêm para o meu consultório, junto com o paciente, eu faço toda a reversão e já vou ensinando eles como que faz. Sim. Porque é essencial. E você costuma... Uma pergunta assim, como que lida com a privacidade desse paciente ou até do paciente que você mesmo fez a boca ou o rosto e deu super certo. Você posta no Instagram, porque eu, como eu falei, eu gosto de acompanhar o Instagram de erros médicos e eu vejo, assim, atrocidades. Você posta antes e depois, falando, aqui tem os pacientes gostam que apareça no Instagram deles. Como que funciona? O que acontece?
o meu contrato de consultório hoje tem 14 páginas. Então, eu ligo tudo certinho com o meu paciente, né? Sim, Para ele sim. saber o que está escrito ali. Eu tenho no meu contrato um parágrafo que fala sobre o direito de imagem que eu tenho do meu paciente, Sim. né? Para estudo científico e para ficar arquivado. Se eventualmente eu resolvo postar no meu Instagram, eu entro em contato com o paciente, né? Eu mando para ele um arquivo digital e ele assina. Mas eu sempre deixo muito claro, eu vou postar só a estrutura trabalhada. Sim. Vocês não vão ver foto de paciente minha ali com a cara deitada, Só pós-procedimento. a parte do rosto. Aí meus pacientes acabam me mandando, ai, Cintia, olha, fui no salão, fiz o cabelo, tá linda, pode postar no teu Instagram. Aí eu posto. Sim. Mas o antes e o depois, eu não posto, eu nunca vou postar. Sim. Eu acho, foi o que você disse, uma violação ao direito da pessoa. Porque se a pessoa foi procurar um tratamento estético, ela não está feliz. Ela não está bem. Você está expondo quem ela é. Eu não concordo e nem os conselhos concordam, tá? Eu vou fazer uma pergunta um pouco feia. Faça. Mas tem uma frase que fala assim: você acha que existe mulher feia ou existe mulher pobre? Não fui eu que fiz essa pergunta, você tá no roteiro, viu? Só pra dizer. Eu falo que existem mulheres que não se aprenderam a amar. Independente da condição financeira que essas mulheres tenham, quando existe falo assim, que a autoconfiança é o que tem de mais belo de uma mulher. Né? Então, você veja, o padrão de imagem hoje da perfeição é o quê? O rosto desenhado é aquele corpo esbelto. Eu tenho tanta paciente mais gordinha que é linda, porque a autoestima está lá em cima. E daí você vê, geralmente, pacientes que vêm de academia, né? Que tem aquela cobrança extrema com o próprio corpo. Mulheres maravilhosas, que elas não se acham bonitas. E o semblante cai. Você vê uma tristeza no olhar. Então, eu falo que a beleza ela tem muito mais relação com a energia que você está emanando do que com aquilo que você está vestindo em si. Se a pessoa é feliz ou não. Exatamente. É que felicidade não tem a ver com... me faltou a palavra. Com você tá... Não é superação, sabe? É muito mais do que isso. Você pode estar feliz naquele momento. Claro que pode ser algo momentâneo. Mas se você não está... conquistou os seus propósitos, os seus méritos, a sua vida, você nunca vai ter 100% de felicidade plena, né? Que a gente quer dizer. E uma coisa que eu noto muito, as pacientes mais felizes são as solteiras ou aquelas que têm um casamento extremamente bem sucedido, do qual o homem leva ela ali, ó. Tem mulheres maravilhosas que eu atendo, mas que o casamento, a relação é um lixo. É abusiva. Nossa. É abusiva. E essas mulheres estão sempre tristes. Elas podem estar com a roupa mais cara, com a bolsa mais cara, mas elas estão sempre tristes. Não está satisfeita, né? Ela parece que ela está ali por obrigação, que precisa estar de alguma forma. Não digo financeiramente, porque são mulheres que têm uma condição financeira que elas podem se manter tranquilamente sozinhas. Mas existe uma dependência química e emocional do parceiro. Isso é muito comum, né? Então, você vê que os relacionamentos abusivos não tem a ver também com condição financeira. Tem a ver com uma relação da neurociência. Né? Ququando você sofre... Que volta para o assunto. Você começa a sofrer abusos, você começa a liberar substâncias como adrenalina, dopamina, noripinefrina, que são substâncias viciantes. Pessoas que usam droga para liberar essas substâncias. Então, os relacionamentos, eles também podem viciar alguém, deixar alguém independente químico. É bem complexo essa questão de trabalhar com a imagem, com a mulher. Então, foi um dos motivos que eu quis me especializar em mulher, porque... a cabeça é tudo. É tudo. É tudo. Assim, você comentou só um adendo àquela... o relato que você falou do hospital. E eu tô lendo um livro sobre propósitos de vida. Sim. E fala exatamente que foram pegos 2 grupos e um grupo era positivo, pegou câncer. Os 2 grupos tinham câncer, mas um grupo tinha certeza que iria se curar e o outro falou assim, não, eu tô triste, não sei o que vai ser da minha vida. E o grupo que era positivo se curou. Também existe isso, entende? Então, a cabeça é o que molda o teu corpo. O que acontece, o nosso corpo hoje...
Ele tem frequências vibracionais que vão de 174 Hz a 936 Hz. Né? Que ele tem relação com padrões celulares e as nossas glândulas. Então, intestino, rim, ele vibra ali de 174 a 396. E conforme essas glândulas vão ficando mais elevadas, mais próximas da pineal, essa frequência vai aumentando. Então, a gente tem que ter a consciência de ter tudo equilibrado, porque cada qual precisa vibrar na sua correspondência. Se algo vibra diferente da sua correspondência, o meu ciclo celular ele fica prejudicado. Ele vai ficar acelerado. Porque meu corpo está buscando se adequar a algo. E o câncer nada mais é que você se adequar a algo. Então, na verdade, todas as doenças elas têm um início no perispírito, né? Na alma. Depois ela vai manifestar no físico. E o que faz isso é a mente. É engraçado. Vou fazer um outro comentário aqui. Que a gente tem que deixar bem claro que é ser vítima, né, de todo um meio e ser narcísico. Exatamente. Existe esse outro ponto, que tem essa contradição entre a pessoa que tem autoestima elevada, que é feliz com ela mesma, e é narcisista, se achar que é o grande dono do mundo, né? Também isso é uma questão que está... É bem difícil nas redes sociais, no mundo em geral, né? As pessoas são mais egoístas, também é complicadinho. Daí a gente volta lá para a questão da infância, né? Então, filhos de mães narcisistas, elas vão ser narcisistas, né? Sim. Ou elas vão ser o extremo. Dificilmente você vai ter uma pessoa que vem equilibrada desse tipo de relação. A não ser que ela, como você falou, é que o narcísico, ele aprende na infância. Na infância. Né? Sempre perto dos, como você falou, até os 7 anos, né? Esse período, também gosto de falar sobre isso, né? Mas a gente vê que existem casos de pessoas que querem ser diferente. Que enxergam que os pais ou que tiveram um relacionamento abusivo... Existia um meio doente sim. E eles querem ser diferentes. Quando a pessoa descobre isso, com certeza ela não tem traço narcísico. Sim. Né? Sim. Também. Ou ela não percebe, né, o pai e a mãe fazendo e ela se torna até pior, como você comentou agora. É complicado. Nossa, nem fale. Ou talvez ela seja super o oposto. Né? Super oposto. Ou ela é mais do que os pais... Ou é equilibrada, que é poucos casos, ou é super o oposto. Ou é super o oposto. O mundo tá muito egoísta. Ou é aquela mulher que vai sofrer dependência química do esposo. Isso aí. Você faz publi no teu Instagram de produtos de marcas e afins? Não. Não? Só perguntei porque... Eu até já recebi propostas, né, inclusive dentro do campo que eu trabalho, de grandes empresas, para ser speaker, só que eu nunca quis atrelar o meu nome a um determinado produto, uma determinada marca. Injetável, por exemplo. Por quê? Hoje eu sou speaker de uma empresa. Amanhã eu não sou mais para outra empresa. E eu fico migrando e falando que toda empresa é boa. Qual credibilidade que eu vou ter no mercado? Se eu não trabalho só com uma linha comercial, eu trabalho com várias dentro do meu consultório. Sim. Entendeu? Então, assim... e também não é o meu foco, né? Porque o público que eu atendo, ele não está atrelado a esse tipo de informação. Né? É um público diferenciado hoje. São mulheres que têm um poder aquisitivo maior. Mas eu também faço atendimentos para as pessoas que não têm condição de fazer uma reversão, ou pessoa que tem o sonho de fazer um preenchimento, alguma coisa, e não tem condição financeira. Eu faço. Né? Daí já parte de uma missão de vida. Então, por eu ter um público diferente... é algo que não seria interessante estar atrelado à minha imagem. Sim. Faz por sentido. Esse motivo. Ai, conta outra, a gente já está finalizando, doutora, já vou te virar, porque eu tenho muitas perguntas também, eu fico curiosa. Conta um pouquinho da doutora, quem é a doutora Cíntia? Quem é a Cíntia? Quem é a Cíntia ou quem é a doutora Cíntia? Quem é a Cíntia? Quem é a Cíntia? Porque você falou que você é uma pessoa espiritualizada, que você frequenta uma igreja toda semana, mas o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Gosta de caminhar? Gosta de ir pra praia? O que você gosta de fazer? A minha vida é bem monótona. Vou pegar uma aguinha aqui. Então, eu tenho uma rotina diária, né? Eu acordo todo dia entre 4 e 4:30 da manhã. Que eu faço meu momento de oração.
eu estudo, aí eu preciso fazer o café da manhã do meu esposo, que ele acorda cedo também para poder gravar as aulas. Sim. E eu falo que nesse momento eu tô o tempo inteiro em conexão com Deus. Porque eu falo que uma mulher inteligente, ela edifica o lar, né? Com certeza. Então eu falo assim, tudo que eu coloco na minha mão, já estou abençoando. Isso aí. Aí eu vou, acordo minha filhinha para poder ir para aula. Deixo a Vivi na aula. E eu entro no consultório, eu só saio do consultório na hora que tem que buscar a Vicenza. Porque as minhas consultas são muito demoradas. Né? Então, todo momento que eu tenho ali que eu posso aproveitar com a paciente, eu aproveito. Eventualmente, com uma paciente ou outra falta, eu tenho uma biblioteca dentro do meu consultório. Então, nesses momentos, eu estou estudando. A minha filha, ela chega do colégio muito cansada, porque depois da aula ela faz esgrima. Então, que diferente! faz esgrima. Então, ela acaba dormindo super cedo. Às vezes, ela dorme bem tarde, me dá baile. Mas, geralmente, ela dorme mais 8 horas, ela já está dormindo. Aí eu aproveito para estudar ou faço alguma live, porque o meu esposo, ele trabalha até muito tarde. Então, eu acabo chegando em casa... Chegando não, porque agora ele está em casa 24 horas, né? Acaba terminando as aulas lá por 11, 11h30, às vezes até meia-noite. Então, eu fico estudando. Então, assim, a minha rotina é essa. Aí, final de semana, obviamente, é dedicado à família. A gente vai passear com a Vivi, fazer as coisinhas dela. Ou vai para Taubaté ver a sogra. Ou eu vou para Curitiba ver meus pais. Sim. Então, é assim, eu não tenho... Você vai falar assim, Cintia, hobby. Meu hobby é estudar. Ler. Ler. É uma delícia. Eu falo que quando eu passei por dificuldades na vida, eu aprendi a parar de pensar nas dificuldades estudando. Isso aí. Então, assim, nos momentos que eu tô com mais problema, eu tô, comendo o livro, esqueço. Falo, Deus só resolve, vou estudar. E é algo que é impagável. É impagável. Eu estudo. Não tem preço. Não tem preço. Vou fazer a pergunta que a gente faz para quase todos os nossos convidados. Você participaria de um reality show? BBB? Não, jamais. Sério? Jamais. Por que não? É que não precisa também, né, de fama. Você gostaria de ter mais fama? Eu valorizo demais a minha privacidade. Tá. Tanto que você nunca vai ver nada da minha vida pessoal postado na internet. Sim. Eu falo que quando as pessoas elas têm acesso à tua privacidade, você dá a elas o direito de se intrometer na sua vida e expressar opinião. Pior que é. Verdade. E ninguém tem esse direito sobre mim. Cada um fala o que quer, mas ninguém É verdade, tem o você direito. tem razão. Não, mesmo sem a gente expondo o mínimo, as pessoas já se dão esse direito. Sim. Imagina Sim. se tornando uma pessoa pública. Exatamente. Concordo. Me fala, ou fala para as nossas câmeras, seus futuros projetos. Meus futuros projetos, vamos lá então. Estou virando uma chave na minha vida agora. Eu estou entrando até com a minha linha comercial no mercado agora de skincare. Que legal. É uma linha que eu estou estudando aí mais de 6 anos, né? Junto com uma determinada farmácia. Estamos esperando chegar as embalagens que mandamos fazer. A gente já quer fazer uma publi aqui dos seus produtos. Porque, já. O que acontece? Se você olha no mercado hoje, os produtos de menor valor aquisitivo, eles não têm a tecnologia que teria um produto de 2, 3 mil reais para você usar na face. Sim. Então, a minha ideia foi trazer esses produtos para essas mulheres em uma embalagem... Acessível. Não, em uma embalagem estilo marcas importadas. É? Uau. Então, assim, a princípio, o meu ganho assim. financeiro vai ser muito pequeno, mas que eu estava conversando com a Elaine, que seria a minha parceira nesse caso. Vamos trazer para essas mulheres a vontade, né, e o gosto de abrir uma embalagem bonita e passar um produto que faz efeito. Sim. Então, assim, é mais uma questão de missão de vida do que financeira nesse momento. Mais para frente vai dar certo? Com certeza, né? Com certeza. Com a bênção já de deu Deus. certo. E daí a gente vai acabar aprimorando e criando linhas de maior valor aquisitivo, que a gente vai ter esse retorno financeiro. Junto com isso, eu entrei em contato com o pessoal de cursos, porque já era para ter começado a curso há 6 anos atrás. E eu falei, Deus, você não vai. Né? Eu falei, tá bom, na hora certa você vai estar pronto e eu vou te avisar. E nesses 6 anos que eu não fui, eu comecei a receber muita informação do plano espiritual para a minha área. E foi... Te capacitou para isso. Me capacitou. Dia 22, eu estava no consultório agora em Curitiba fazendo um procedimento de uma paciente e eu estava ali com tanta tranquilidade, pensando na vida, olhando o paciente, nananã. E eu falei, nossa, eu nunca tinha me dado conta que minhas pacientes não sangram mais. Meus pacientes não sangram.
não sangram. Elas não saem com aquele edema que normalmente todo mundo sai, né? No outro dia elas acordam, tá perfeito. Eu falei, nossa, e veio, né? A comunicação. Que evolução. Agora é a hora. Agora você está preparado. Então, eu já acabei entrando em contato com a empresa, que na época, né? A gente vem conversando desde lá, acabamos ficando amigos. E a gente vai entrar com esses cursos agora. Mas vão ser cursos com pilares diferenciados, né? É o como você reconhecer o seu paciente, o que o seu paciente realmente precisa, qual o melhor produto do mercado, por que eu cobro mais caro. Né? Existe um motivo de eu cobrar mais caro. Claro. Então, assim, eu trabalho com um produto que ele não tem... não existe relato de pacientes que tiveram efeito colateral com esse produto que eu uso. Né? O motivo de eu usar até por questão da pandemia. Os produtos convencionais estão dando muita reação. A agulha que eu uso, eu trabalho com agulha europeia, agulha coreana. São todas importadas. Não trabalho com nenhuma agulha brasileira porque o corte do bisel é totalmente diferente. Então, trazer para os profissionais esse conhecimento de um trabalho com extrema perfeição e excelência. Sim. Que não se tem hoje no mercado. Pode me usar de garota propaganda, aquela lá que vai lá. Pode usar se você quer, Mari, também. Claro, hoje. Então, vamos lá. E trazer também esse apoio nessa questão dos casos clínicos. Meu consultório, graças a Deus, extremamente estabilizado, atendo pacientes do mundo inteiro, né? Então, os pacientes de Curitiba, os pacientes de São Paulo eu já tinha, elas acabavam indo para lá. Tem pacientes que moram em Paris, que moram em Nova York, que moram em Miami, que elas vêm uma, 2 vezes por ano para poder fazer os procedimentos comigo. Sim. Então, assim, meu consultório hoje está estabilizado, graças a Deus, mas agora a gente não cansa. Agora vai o projeto. Comecei engenharia biomédica no início do ano também. E eu não paro, eu vou indo. Sempre se renovando, sempre. Estudando. Ai, que ótimo. Eu adorei essa entrevista. Pena que nosso tempo acabou. Doutora, sério, eu fiquei vislumbrada com Deus tudo que você abençoe. comentou. Nossa, estou muito, muito feliz. O teu astral é muito bacana também. Você é lindíssima, lindíssima por dentro e por fora. Deixa o seu contato, onde que as pessoas podem saber um pouco mais de você, do teu trabalho, os teus redes sociais. Conta pra... Então, pessoal... Faz o seu merchan. Meu merchan, o meu Instagram é @doutora_Cintia_Coutro. Depois eu pedi pra vocês escreverem certinho, porque... meu nome é cheio de frescura, coisa de pai, de mãe. E minha única rede social hoje é essa. Eu não tenho mais nenhum, e ele tem todos os telefones da clínica, né? A consulta demora um pouquinho para conseguir marcar. Mais de 40, 60 dias. Mas a gente chega lá. Mas às vezes eu acabo, o paciente que vem de fora do país, o paciente que é de outro estado, eu acabo tendo até sábado e domingo para conseguir encaixar essas pacientes. Isso não é problema. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu adorei, Deus abençoe. É impossível você que está assistindo não ter gostado. Você que é mulher e quer saber muito mais sobre isso, entre em contato com a doutora Cíntia, porque ela é lindíssima, maravilhosa. Nos ajudou bastante com essas dicas de skincare. É sempre assim. A gente quer Perfeito. Eu queria dar uma levantadinha aqui. Nossa, tem uma cirurgia aqui que eu vi, que rasga, que puxa pelo couro cabeludo. Nossa, maravilhoso. Aí eu já... Tá falando, é muito assunto, gente. A gente vai ter que fazer um segundo round aqui com a doutora. Gente, deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Espero que você tenha gostado da nossa... nossa primeira mover, e estejam com a gente para esse vídeo e para outros muito mais legais. Beijinhos. Até mais. Beijo, pessoal. Até.